O nosso tema geral é Vivendo o Amor de Deus, e pretendemos ter uma série de estudos. Sim, é melhor apagar aqui, porque vai ter momentos que vai estar cinza aqui. Acho que tem como apagar essas daqui da frente? Tá ótimo. Tá bom. E eu vou corrigir essa questão da visibilidade dos slides, né? É claro que quando eu edito no YouTube, os slides saem do lado, fica bem mais fácil para a pessoa visualizar, né? E a ideia é de estudarmos, vivendo o amor de Deus, de estudarmos as cartas de João. E como vamos estudar a carta de João, vamos abrir as nossas Bíblias em João capítulo 21, versículo 20 a 25. Desculpe, vou pegar só do 24 e 25. João 21, 24 e 25, apenas 2 versículos. E diz o seguinte, nesse texto: este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos, né? Então, a primeira coisa que João vai dizer, aliás, a última coisa dentro do Evangelho, é que esse Evangelho não é o suficiente para relatar tudo o que aconteceu com Jesus, já que seu objetivo era esse. Volta um pouquinho no capítulo 20, versículo 30 e 31, do capítulo 20 de João. Então, se você está com o seu aplicativo, vai no aplicativo, é fácil. Mas se está com a Bíblia impressa, tem aí o texto no capítulo 20 de João, do Evangelho de João, versículo 30 e 31, diz: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. É claro que em ambos os textos, João tem o cuidado de falar do seu objetivo em relatar sobre a vida de Jesus. Agora, se você vai lá nas cartas de João, em 1 João, no capítulo 4, versículos 7 a 12, há um outro texto muito interessante para a gente ler. Diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. É claro que, por que nós chamamos João o discípulo amado? Tem a ver com o seu relacionamento com Jesus, mas tem a ver com sua forma de escrever. Existem algumas palavras para designar amor no Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito em grego, e há algumas palavras para dizer amor. Uma das palavras muito conhecidas naquela época é eros, quer dizer, eu amo no sentido físico, no sentido de atração física, atração sexual, de onde vem a expressão erotismo, ou erótico, dessa palavra grega. Esse amor é no sentido de atração física, enquanto que existe
uma palavra para dizer amizade, aquele amor de amizade, de estar bem, de querer bem o amigo ou a amiga. Mas esta palavra que João usa muito no Evangelho e nas cartas, trata-se de ágape, é o amor de Deus, esse amor que realmente é o ponto de partida, é o coração de Deus. Então a palavra que ele usa o tempo inteiro, tanto no Evangelho quanto nas suas cartas, nas suas epístolas, é esse amor. Quais são os nossos objetivos quando queremos estudar João, o discípulo amado, ter um encontro com esse João, o discípulo amado? Em primeiro lugar, é compreender que a vida cristã exige transformação contínua. Em segundo lugar, é desejar ter uma vida transformada pela palavra. E em terceiro lugar, é colocar em prática os ensinos bíblicos, ou os ensinamentos bíblicos. Esses são os nossos objetivos gerais ao estudarmos sobre termos um encontro com esse discípulo amado. Eu digo que João se destacou tanto entre os apóstolos que passou então a integrar assim, um grupo mais íntimo de relacionamento com Jesus. Você pode observar que há um relato que em dado momento ele está lá com Pedro e Tiago e João estão junto com Jesus em algum momento separado dos demais apóstolos. Não é um grupo de exclusividade, não é que Jesus tenha feito uma segregação espiritual entre eles, é que havia um processo de discipulado e Deus tinha esta visão de que realmente aquele grupo de apóstolos teria que puxar toda essa visão, a pregação do Evangelho do Reino. E é claro, o relacionamento de Jesus com aqueles três, certamente era um relacionamento primordial ou essencial para o crescimento da pregação do reino. Ele ficou conhecido então como o apóstolo do amor. Agora eu fico pensando, será que João sempre foi assim, esse apóstolo do amor? Será que João sempre foi essa pessoa? É bom, antes de estudar as 3 cartas escritas por ele, descobrir algo sobre a sua vida pessoal. E vamos pensar, João, conhecido na história como o apóstolo do amor, sempre foi assim? Essa é a grande questão. Vamos pensar na sua vida familiar. Em primeiro lugar, quem eram seus pais? João era filho de Zebedeu. Provavelmente ele era o mais novo. Fora dos escritos de Lucas, ele é mencionado depois de seu irmão Tiago. Parece que o nome da sua mãe era Salomé. E nós encontramos isso na Bíblia. Em Marcos 16, 1, lá na frente nós vamos ler esse texto. Em Mateus, com Mateus 27, 56. Havia umas mulheres que foram ao túmulo de Jesus, acompanhada de 2 Marias. E diz ali o texto de Marcos que uma delas se chamava Salomé, a mulher de Zebedeu é chamado por Mateus. Então, nesse caso, se João era filho de Zebedeu e a mulher de Zebedeu era Salomé, fatalmente era também a mãe de João. Então, aqui situamos a sua família. Mas como era a sua vida familiar? Parece que o lar de João era de classe média alta. Naquela época isso era muito importante. Seu pai tinha uma pequena empresa de pescadores, né? Era um pescador, ele tinha empregados. E diz lá em Marcos capítulo 1, versículo 20, quando Jesus o chama, eles deixaram na barca seu pai Zebedeu com os empregados e o seguiram. O que quer dizer que havia uma empresa. E se havia uma empresa de pescado, era naquela época, era uma família de classe média alta. Então, portanto, e também há uma identidade. Lá na frente, Salomé era uma das mulheres que ajudava Jesus e os discípulos.
Eu não sei se vocês já pensaram sobre isso. Como que era essa caminhada de Jesus fazendo os milagres e tal, com os discípulos, andando e ensinando? Como é que eles providenciavam o que eles iam comer? O tempo inteiro tinha preocupação com isso. Claro que tinha um grupo de pessoas que seguiam Jesus, que era exclusivamente pessoas voluntárias que cuidavam da alimentação. Então essas mulheres, algumas eram chamadas, lá em Lucas capítulo 8, versículo 3, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susanas e muitas outras que assistiram com as suas posses. Achavam-se ali também umas mulheres, observando de longe, entre as quais Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé. Portanto, olha lá, se ela também seguia Jesus, cuidando das tarefas ali para servir os apóstolos, talvez cozinhando, curando de roupas, algumas coisas assim, fatalmente, era uma mulher que tinha condições para isso. Todas as mulheres que seguiam os apóstolos eram mulheres que tinham condições. Então, classe média alta. Por isso se deduz que João era realmente de uma classe média alta. Como é o seu encontro com Jesus? Antes de ser o apóstolo Jesus, João foi discípulo de João Batista. Quem era João Batista? Era aquele que pregava, que depois ele foi decapitado, cortaram a cabeça e serviram numa bandeja e tal. Esse João aqui, que é citado em João capítulo 1, versículo 35 a 37, é mencionado como esse discípulo de João Batista. Acredita-se que fosse o mesmo João. Eu não sei se eu passei esse... Eu acho que eu passei pouco aí. Eu esqueço aqui de passar o slide, viu, gente? Vou tocando para frente. E esqueço de passar. E depois isso aqui aparece na gravação. Deu? Como foi seu encontro com Jesus? Apareceu. Então, ele era discípulo de João. E ele mesmo, se você encontrar no Evangelho, ele nunca cita o seu nome lá no Evangelho. Ele disse é o discípulo que Jesus amava. O outro discípulo que chegou depois junto com Pedro e tal, sempre o seu nome ele oculta, ele não cita o seu nome. É claro que depois é deduzido e se chega à conclusão de que era João. Lá no capítulo 13, versículo 23, nós encontramos isto. Seu encontro com Jesus ainda, ele era um dos 12 apóstolos de Jesus. Algum tempo depois, quando Jesus estava caminhando junto ao mar da Galiléia, ele viu João. Não foi do nada que Jesus chegou, porque ele já tinha contado, já sabia que seria um dos discípulos de João Batista. Ele viu João com o pai, seu irmão, no barco. Então, e viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, lá em Marcos capítulo 1, versículo 19. E aí ele chama esses discípulos, e ele estava numa barca consertando as redes. E chamou-nos logo, e eles deixaram a barca do seu pai, Zebedeu, com os empregados e o seguiram. Então aqui é uma referência, tanto à empresa, quanto à forma quando Jesus chamou João para o seu ministério. Como era o temperamento... vamos passar mais um aí, né? Como era o temperamento de João? Seu temperamento era difícil. Eu sempre brinco, tem gente que é explosiva. Eu falo assim que é gente que tem estupim curto, né? Bastou tocar que ele explode, né? Tem gente que não tem nenhum estupim. Só olhar para ela e ela explode. João era um desses caras. Eu queria que alguém lesse para mim Marcos capítulo 3, versículo 17.
Marcos 3,17. Outro vê Marcos 10, de 35 a 40. Para mim, alguém já se prepara para ler. Marcos 3,17. Alguém achou aí? Pode ler para a gente? Por que vocês acham que eles receberam o nome de filho do trovão? Pam. Porque o temperamento dele era terrível, dos dois. Porque eram de temperamentos exaltado e indisciplinado. Eles precisavam estar realmente precisavam estar no processo de discipulado. Ele também era ambicioso. Olha lá, quando a mãe deles vai... Alguém achou Marcos 10, 35 a 40, que pode ler alto para a gente aí? Marcos 10, 35 a 40. Pode ler aí. Vejam bem, esse texto é um texto muito claro, tá? João e Tiago estão querendo um lugar especial, um ministério especial. Olha, já que nós estamos fazendo campanha para o Senhor, para o reino dos céus, lá no reino nós queremos uma beiradinha, nós queremos um ministério. Nós queremos o ministério da Casa Civil e o ministério do planejamento, para ficar bem do ladinho do Senhor, né? É mais ou menos isso que eles queriam, gente. Vocês estão percebendo a ambição dos dois? Num outro texto, referente a este, fala que a mãe deles foi lá conversar com Jesus e fazer um pedido. Aí Jesus faz dá uma boa resposta. Olha, o batismo, vocês querem o benefício, mas não querem tomar o batismo ou o cálice que eu estou tomando, que é o cálice de levar os pecados do mundo, de morrer, de sofrer. Tudo bem, vocês vão passar por tudo isso, perseguição, sofrimento, e vão morrer por amor a mim. Mas quanto a sentar lá no ministério do planejamento, lá do meu lado, isso aí compete ao Pai. Isso aí não é comigo, não. Vocês não estão pensando o que vocês estão pedindo. Vocês entenderam? Esse João é o João, discípulo amado, que aqui é muito novo e é ambicioso. Vocês estão percebendo? Em primeiro lugar, ele é explosivo. Em segundo lugar, ele é ambicioso. Ele é também intolerante. Alguém fica aí com Marcos aberto e veja lá em Marcos, capítulo 9, versículo 38 a 41. Então, são 3 versículos no mesmo evangelho de Marcos, no capítulo 9, versículo 38 a 41.
Olha bem, eu vou só trazer para o nosso dia a dia agora, tá, gente? É a mesma coisa que o André chegar para mim e falou, pastor, aquela igreja tal, o pessoal cai muito, chora muito, fala em língua estranha. Eles estão fazendo isso em nome de Deus? Não deve ser em nome de Deus. E Jesus está dizendo para André, olha André, que não é contra nós, é a nosso favor. Isso é intolerância. Eu estou usando André porque ele está bem pertinho aqui de mim, tá, gente? Isso é intolerância. Quando eu digo assim, olha, não é a forma de fazer certo, não é a forma correta, isso é intolerância. Nós vivemos hoje um momento de grande intolerância. Aliás, eu estava, essa semana vai sair a lista dos países onde os cristãos estão sendo mais perseguidos. E a lista atualizou, tem muito país novo que entrou, que onde não eram perseguidos, agora estão sendo perseguidos. Mas no Brasil existe muita perseguição também, perseguição ideológica. Alguns anos atrás, era muito fácil queimar um templo evangélico no Brasil. Bastava alguém cismar e queimava. E não havia quem queimar Bíblias na praça pública. Eu fui pastor de igrejas que viveram momentos, não na minha época, antes de mim, viveram momentos que as Bíblias eram tomadas das casas e queimadas em praça pública. Isso é intolerância. Mas é intolerância quando eu olho para a igreja do fulano ou do Beltrano e digo, eles são diferentes da gente. Mas eles não estão falando em nome do Senhor, e eles não estão fazendo para a glória de Deus, não estão levando pessoas a Cristo. Então, é isso que, esse temperamento intolerante, ele olha para aquelas pessoas que não fazem, ou que não fazem exatamente como estão fazendo, e diz, elas não são bons. Ele era tão vingativo que lá em Lucas capítulo 9, eu não vou ler esse texto, diz que ele queria destruir a cidade samaritana. É claro que ele é muito jovem aqui, muito impulsivo. As pessoas mudam, eu já fui mais impulsivo do que eu sou agora, mas as pessoas mudam com o tempo. As pessoas amadurecem. Então, só para eu analisar, fechar essa questão de como é o seu temperamento, ele era um temperamento explosivo, impulsivo, temperamento ambicioso, temperamento intolerante e temperamento vingativo. Esse era João antes da ação do Espírito através de Jesus. Aí ele começa a viver com Jesus. Como é a sua vivência? Durante 3 anos, João então viveu na companhia de Jesus. Era em 3 ocasiões importantes no ministério de Jesus, João é mencionado em companhia de seu irmão Tiago e de Simão Pedro. É claro que Jesus está querendo ensinar algo diferente para aqueles 3. Esse é o objetivo. Ele se tornou parte do grupo mais íntimo de Jesus. No caso lá de ir curar, de ressuscitar a filha de Jairo, lá em Marcos capítulo 5, 37, nós encontramos que ele levou os 3. Na transfiguração, ele levou os 3. No jardim do Getsemane, ele levou os 3. Quando a angústia, ou seja, ele passa a viver intensamente com Jesus. A sua vida passa a mudar e seu ministério passa a ter uma outra visão. Ele deixa de ser aquela pessoa intolerante, ele deixa de ser aquela pessoa explosiva, ele deixa de ser aquela pessoa impulsiva, vingativa, e o seu ministério apostólico é centralizado no amor de Deus. Após a ressurreição e a ascensão de Jesus, João, juntamente com Pedro, com quem permaneceu intimamente ligado, ele vai ao templo, e aí ele, lá em Atos capítulo 4, versículo 13,
ele também vai preso. E em Atos capítulo 4, versículo 13, capítulo 5, versículo 33 e 40, eles são chamados pelo Sinédrio, e o Sinédrio era um tribunal de autoridades dos judeus, e eles são chamados de homens iletrados e incultos, diante de doutores. Queridos, eu já tenho falado isso muito para vocês aqui. A nossa formação pastoral presbiteriana é muito séria, é muito forte. Eu tive um estudo durante 5 anos. Depois fiz 3 anos de especialização na área de missiologia, além do bacharelado em teologia, e depois mais 1 ano de licenciatura, e para ser ordenado. As coisas foram acontecendo e a cada 2 anos temos que voltar ao banco de estudo e fazer matérias de melhora no ministério, de aperfeiçoamento, que nós chamamos de educação continuada no nosso ministério. Mas eu reconheço que sem a unção do Espírito Santo isso aí não é nada. E eu reconheço que Deus usa homens e mulheres que não tiveram a mesma facilidade, o mesmo acesso a informações que eu tive, e Deus está usando da mesma maneira. Eu não posso julgar as pessoas, dizendo, olha, Deus não usa. Deus usa sim. Porque Ele usa quem Ele quer, e Ele rejeita quem Ele quer. Os fariseus eram muito bem preparados, teologicamente, mas aplicavam muito mal o ensino da palavra de Deus. E Jesus os rejeitou, sempre os criticava, ele sempre questionava o ministério de Jesus. E aqui o tribunal dos judeus, que é o Sinédrio, a maioria formado por doutores da lei, estão dizendo que eles são homens iletrados e incultos, mas eles falavam com a autoridade do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Seus escritos, o que João escreveu? Nós já lemos lá no capítulo 20, versículo 30, fez Jesus na presença dos seus discípulos ainda muitos outros milagres, que não estão escritos nesse livro, mas esses foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Então a primeira coisa que ele escreveu, depois que Jesus foi para o céu, foi um evangelho. O que é um evangelho? É contar as boas novas da vinda de Jesus para um grupo específico. João escreveu este evangelho objetivando gregos que não tinham acesso à pregação. Então ele queria ensinar os gregos com este evangelho. Aquilo que eles chamavam de gentios, que não eram judeus. Tanto que ele usa muita linguagem da filosofia grega. Logos, que é palavra, verbo. Nenhum outro evangelho usa essa expressão, só João. Ele também escreveu 3 cartas. A primeira para combater falsos mestres. A segunda e a terceira epístola foi para igrejas locais. Apareceu? Seus escritos. Mais um dos escritos mais conhecidos de João é o Apocalipse. O livro de Apocalipse foi João que escreveu. Tá. Quando João era pastor na igreja de Éfeso, ele estava com 98 anos. Ou seja, idade avançada. E aí havia uma perseguição do Império Romano. E eles estavam prendendo, queimando, matando, crucificando muitos cristãos, jogando para as feras e tal. Mas João foi colocado numa ilha chamada Patmos. Lá ele ficou exilado, porque a ideia era o seguinte: se tira um líder como ele
e separa do grupo, a ideia é o seguinte: o grupo vai desaparecer. Mas o que aconteceu? Ele teve uma visão especial de Deus, e ele vai escrever esta visão, e é uma mensagem especial para 7 igrejas da Ásia Menor. Ele vai escrever para essas igrejas de cristãos que estão ali. O livro de Apocalipse até hoje é um livro que nos debruçamos sobre ele, tem algumas coisas que já aconteceram e algumas coisas que estarão acontecendo ainda no futuro, que foi dado para João lá na ilha de Patmos. João, ele conclui o Apocalipse com a visão lá capítulo 21, a visão do novo céu e da nova terra, onde os cristãos, os crentes, reinarão com Cristo eternamente. Então, observem bem, eu vou voltar um pouquinho nessa ideia do evangelho aqui, já apareceu, o evangelho que ele escreveu foi o primeiro, depois as 3 cartas, uma para combater falsos mestres, e a segunda e a terceira para igrejas locais. E aí, nós também encontramos seus escritos inspirados, que é o Apocalipse. O livro do Apocalipse é o livro da revelação das últimas coisas. Agora, se você chegar comigo, acho que eu tinha que virar para lá, né? Se você chegar comigo até aqui ao final desta reflexão e pensar que João, ele foi um homem de profundo conhecimento espiritual e dotado de disposição efetiva, que o levaram a ser o discípulo que Jesus particularmente amava. Agora, pensar que esse homem não foi sempre assim. Ele teve as dificuldades com o seu temperamento. Mas a grande diferença na vida dele foi o que Jesus fez na sua vida. Foi a transformação que Deus permitiu na sua vida. Então, nesse caso, João é o discípulo amado, e nesse primeiro encontro, que é um encontro com esse discípulo amado, o essencial na vida e que devemos deixar é que sem Jesus a vida é uma bobagem. O essencial nesta manhã que queremos chegar a concluir, que toda a diferença, quem foi João, não foi por causa dele mesmo, mas foi por causa da presença de Jesus na sua vida. Deus seja louvado. Amém? Nós vamos orar agora, encerrando este momento e pedindo a direção de Deus para a nossa vida neste ano. Pai, eu creio que o Senhor tem nos ensinado todos os dias. Hoje, especialmente, quando nós encontramos o apóstolo João. Hoje, especialmente, quando nós encontramos esse discípulo amado e vemos que, a despeito de tudo que ele foi, a grande diferença foi que Jesus entrou na vida e o transformou, e transformou suas atitudes. E foi disposto a dar a sua vida por amor ao Evangelho de Cristo. Nós te louvamos, ó Pai, porque exemplos como esse estão acontecendo todos os dias. E por isso entregamos cada vida nas tuas mãos. Em nome de Jesus, abençoamos também irmãos que estarão ouvindo esta ministração daqui a alguns dias. Derrama a tua bênção em cada coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abençoa o teu povo e despede em tua paz. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Recebam a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, o poder, a ternura, a comunhão do Espírito, permaneça com todos os irmãos e irmãs e todo o povo de Deus na face da terra, hoje
e até que Jesus Cristo venha. Amém. A Ele a glória.